Sejam bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Rose, onde ela continua a falar sobre a sua EQM, responde as nossas perguntas e também conta outras experiências. Se você não assistiu a primeira parte, não tem problema nenhum, é só acessar o link que está disponível para você, aqui em cima e também na descrição do vídeo. Corre lá e volta aqui para ver a segunda. Bom proveito! Comecei a prestar mais atenção, aí sim, eu vou te dizer que eu percebi voz, tá? Mas uma única voz, como uma criança chorando, exigindo um pedaço de pão com doce, como uma criança manheira, batendo o pé, irritante. Eu pensei, que é isso, né? Agora que eu estou enlouquecendo de vez, vou ter que ir para um psiquiatra. E fiquei prestando atenção naquela voz, naquele choro, naquele berreiro, e peguei, fui em direção à geladeira lentamente, porque eu estava observando estava me auto-observando. Então, não podia movimentar rápido, porque eu podia perder aquela atenção. E aí, fui na geladeira pegar o doce. E aí, notei que, como quem já vai ganhar, entendeu? Sabe, quando a criança já vai ganhar o que ela está exigindo. E assim, senti que acalmou, e fechei a geladeira e voltei, e tudo de novo. E assim fiz 3 vezes. Como assim, tudo de novo? Você fechou a geladeira sem pegar a goiabada? Fechei a geladeira, enganei aquilo em mim. Fechei a geladeira sem pegar e começou o berreiro de novo. E assim eu fiz 3 vezes. Você ouvia o berreiro? Ouvi o berreiro de uma criança extremamente irritante. Uma criança muito pequena. Aí eu disse, vamos fazer um trato. Vou te dar o pão com doce. Mas depois tu vai me contar por que todos os dias eu tenho que ter essa depressão e comer pão com doce. Por que tu queres pão com doce? Por que tu me transmite tanta tristeza, tanto desespero, tanta angústia? Vou te dar o pão com doce, mas vamos fazer esse trato. E fui lentamente em direção à geladeira, peguei um pão bem pequenininho, um doce bem pequenininho, e observando atentamente dentro de mim, comi. Comeu. Ela comeu. Aí passou um pouco, pensei, vou no pátio capinar embaixo do pé de laranjeira. E já estava descendo as escadas dos fundos de casa, quando, opa, volta aqui, vem me contar da onde eu tenho que comer pão com doce para passar depressão, da onde vem isso? Volta, comecei eu assim. E já não tinha mais. Não tinha berreiro, não tinha... Era como se eu estivesse falando sozinha. Volta. Fui, me deitei no quarto, na cama, e comecei a fazer um tipo de regressão, a voltar. E fui indo, fui voltando. Você fez de fato uma regressão ou só começou a pensar em acontecimentos passados racionalmente? Racionalmente, eu chamava um ano, me vinha uma cena, eu chamava o outro ano, eu aceitava qualquer cena desses anos mais próximos, porque eu sabia que aí não estava o problema estava bem longe, e assim eu fui indo, chamando cada ano e aceitando a cena que vinha e ia para o outro. Lembro de ter ido aos 2 anos de idade. Lembro do lugar. Aí é o ponto que eu te digo que temos outras partes nossas muito inteligentes, muito evoluídas. Eu perdi um pouco da contagem. Quando entra nesse período, que eu já estou na idade de 2 anos, eu perco a contagem e entra como num espaço vazio e ouço uma voz clara que diz assim: Rosemary Oliveira de Matos, agora vais conhecer por que tens depressão e necessitas comer pão com doce para te acalmar. E se puderes conviver com a lembrança,
trarás a lembrança. Se não puderes conviver com a lembrança, não trarás a lembrança. Pensei, oxe, quem está falando? Quem está falando? Sinceramente, mistério. Uma fala pausada, clara, firme. Aí entrou num espaço que eu não sei definir, parece um espaço vazio. Não sei quanto tempo se passou. Sei que já era final de tarde quando eu escuto. Rosemary Oliveira de Matos, volte à cidade de Criciúma, ano tal, 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 não trará a lembrança. Eu pensei, pá, me enganaram. Agora sim, né? Por que isso? Como isso? Não adiantou nada. Eu queria investigar, eu queria saber, não adiantou nada. Aí meu marido chega do trabalho, diz, ai, aconteceu isso. Agora não adiantou nada. Eu fiquei revoltada de novo. Isso, calma, Rose, porque tu vai ver. Não adiantou sim. Só que tu tem que esperar para ver os outros dias, os dias que virão. Tens que observar os próximos dias, porque alguma coisa aconteceu. Mas só os dias seguintes é que vão te dizer. E passou os dias, passou semanas e tal. E um dia ele chega para mim e diz assim, Rose, vou te perguntar uma coisa. Notou que não te deu mais aquilo? Eu disse, é verdade. Meu dia passa lindo, de ponta a ponta. Disse, pois é, tá vendo como adiantou? Está, mas e para onde foi? Disse, não sei, mas não está se manifestando mais. Aí, então, eu dizia para ele, esta voz, quem era esta voz? Carlos, a voz era a minha voz. E você não reconheceu na hora que era a sua voz? Não reconheci. E como é que você descobriu depois que era a sua voz? E ouvindo em gravação, eu fiz para um trabalho que a gente tinha que fazer, e eu gravei um áudio num outro assunto, onde eu estava explicando uma tarefa, e ali eu reconheci, era a minha voz. Foi aí que eu entendi que existe parte nossa e todo conhecimento, você me perdoe todas as pessoas que estudam sem parar a vida inteira, mas todo o conhecimento que nós temos tido acesso no físico seria com uma pequena amostra que se pode acessar espiritualmente. Por que que isso fez você entender que lá atrás, naquela situação, era também a sua própria voz? Porque aí tem um significado muito mais profundo. Quando eu gravei, eu não gravei esses assuntos. Eu gravei para o pessoal o endereço onde eles deveriam levar os cartazes para uma campanha que a gente estava fazendo. E eu fui explicando onde tinha que dobrar e tudo. Era outro assunto. Mas depois eu ouvi o áudio, e naquela época eu tinha recebido o treinamento para poder falar, conferência e tal. Então eu compreendi que aquela voz era a minha voz. E como que dominava aquelas técnicas? Quem conhece aquelas técnicas em mim? Cheguei eu à conclusão que temos, sim, um terapeuta, um gênio, vamos dizer, no teu caso, tu é físico, então, se um dia tu tiveres esse acesso, ou talvez mais cedo do que se pensa, a própria ciência vai mostrar o que é a ciência verdadeira, universal. Não poderia ter sido como você ou algumas pessoas poderiam chamar de um mentor, um guia ou uma outra existência te passando essa informação? Até queria que fosse, porque eu faço tanta prática para conhecer meu mentor, eu quero tanto ter um guia, mas isso não acontece para mim. Isso é apagado, entendeu? Por mais que eu tente, é apagado, é negado, eu não tenho. Como é que você entendeu o fato de ter parado essa depressão, se você não teve acesso à lembrança? Eu compreendi
que deve ter ido para um nível onde não me prejudicasse mais, embora eu não ia ficar sabendo a causa. E você não soube quem era aquela criança? Aqui, onde eu estou morando, eu tive essa resposta. Aqui, depois de 60 anos, eu e minhas irmãs, nós começamos a ter insights, cada uma na sua casa, porque a gente não é muito próxima, mas cada uma do seu jeito começou a ter insights. Onde eu tive o insight desta situação com relação a esta depressão, a este pão com doce, essa criança, esse choro todo. É algo muito, muito violento para uma criança de menos de 2 anos presenciar. Não sei se seria prejudicial expor aqui. Eu vou tentar usar as palavras mais leves possível, porque é uma situação onde, aqui na minha casa, vamos começar da onde partiu o insight. Aqui na minha casa, tem um colega que eu acompanho ele como pedagoga fora do... Ele está em Montevidéu, terminou a faculdade agora. E ele tem vamos dizer que ele pesquisa as coisas também. Então, ele disse, Rose, você tem que resolver isso, aproveite que você está perto das suas irmãs, você precisa resolver essa coisa do passado. Pergunte para elas quem era essa gente, quem era isso, quem era aquilo. Eu disse, olha, eu vou te dizer uma coisa, não quero mexer nisso, não quero levar isso adiante. Não, eu vou te dizer umas palavras e tu presta atenção se algumas dessas palavras vai te remeter a alguma coisa. Eu não quero ouvir palavra, mas eu vou te dizer, porque tu tem que resolver. Aí começou a me dizer umas palavras, tipo assim, acidente, batida de carro, assalto. Ele começou a me falar coisas, palavras pontuais. Ele começou a me dizer. Aí falou estupro, assassinato, tudo que pode levar uma pessoa a ter um trauma violento. Ele foi, acho que foi umas 10 palavras que ele disse. Não é tudo, foram umas 10 palavras. E terminou e me disse assim, então, quis dizer alguma coisa? Eu disse, não me disse nada, nada disso me disse nada, eu não quero saber disso mais. Para mim já está bom do tamanho, saber que não tenho mais depressão. Ele disse, não é isso, não está entendendo. Bom, como quer que seja, um dia tu vai ter a resposta. Eu disse, um dia eu vou ter a resposta. Eu já estava meio irritada com ele, assim, porque ele vem me visitar e toca nesse assunto e eu não quero que toque. Aí, nisso, um vazio, assim, fez assim, na minha tela mental. Disse, meu Deus, que isso? Eu, pequena, ainda meio que engatinhava, mas já estava dando os primeiros passinhos, numa sala de uma casa de madeira, um quarto vazio em Porto Alegre, do lado da nossa casa, em Cachoeirinha, onde eu nasci. Naquela casa de madeira, eu estou perto da janela. E eu estou, então, de frente para a porta do quarto. E não tem nada. É uma sala vazia, é uma sala pequenininha. Hoje eu entendo que era pequenininha. E tem um menininho de uns 6 anos no meio da sala. E tem alguma coisa ali, acho que nós vamos brincar. E a gente está ali. E isso aí foi depois do almoço. A impressão que eu tenho é que é começo de tarde, entre 2, hora de tarde, assim, quando o pessoal cesteia, sabe? Então, e eu estou ali com ele, e nisso entra um homem pela porta. E eu estou neste canto, olhando, e vejo o homem entrar. E ele não viu o homem entrar. E esse homem entra, ataca o gurizinho pelas costas. E fez um serviço bem terrível. Você presenciou isso? Presenciei isso. E aí é quando ele, de alguma forma, ele me deu o pão com doce. E eu estou no canto, olhando e comendo aquele pão com doce. Daí eu enxergo o rosto dele muito próximo do meu. É tipo um mendigo de rua, assim. E ele chega muito perto de mim. E aí eu vejo esse rosto imenso na minha direção, como que uns 80 centímetros, a guia pelo meu braço, que eu não tenho isso de braço. Estou olhando assim.
E a cena corta. E só ouço gritos. Tirem ela daqui, tirem ela daqui, tirem... Só ouço gritos. E aí encerra. Fecha essa cortina. E aí eu conto para esse meu colega o que aconteceu. E ele me diz, fale com as suas irmãs, elas são mais velhas, elas podem lembrar dessa casa, dessa criança, deste casal que morava, desse vizinho. E eu fui, umas semanas depois, falei com a minha irmã mais velha. E ela lembrava. Ela disse, realmente, morou um casal com um filhinho. Só que aquele casal sumiu de repente. Tu tem certeza? Ela disse, tenho certeza. Depois foi que a outra vizinha mudou com os filhos adolescentes para lá. Então, a minha irmã mais velha lembrava deste casal, que tinha o gurizinho, e que sumiram de repente. E por que o gurizinho estava junto com você? Ele estava visitando você, estava brincando na sua casa? Ao contrário, eu estava na casa dele. E a pessoa que pedia o pão com goiabada era quem? Era você mesma, criancinha? Era eu, lá. Aquilo me desencadeou a tal depressão, pela mordaça. É como se fosse uma alegoria de um trauma não resolvido dentro de você? Perfeito, perfeito, exatamente isso. Então, este relato foi para mostrar porque então passei a ter essa compreensão de que temos vários elementos que compõem, temos a nossa emoção, temos a nossa mente, temos um corpo vital, temos vários elementos que compõem a nossa vida. É como se a sua individualidade fosse feita de camadas como uma cebola? Exatamente, exatamente. Por fora tu vê a cebola. E por dentro estão as camadas. Só que, como a cebola, ou diferente da cebola, ainda existem as camadas sutis que envolvem por fora da casca da cebola. Aqui está o eixo, onde é que eu estou? Não estou lá. Aqui está a cebola de si. Por dentro está cheio de camadas. Mas também por fora tem camadas. Você já está falando do mundo não material? Exato. Que, de alguma forma, temos uma ínfima conexão. Você falou do reconhecimento da morte que você teve e que isso mostrava que você já havia morrido antes. Você tem como me detalhar como é que foi esse reconhecimento? Foi justamente quando eu percebi que eu não tinha sensibilidade mais no corpo, que eu não sentia mais a dor. Você teve uma espécie de lembrança nesse momento de que já tinha vivido uma situação como esta? Sim. Tive a certeza que se morre mais vezes por ter reconhecido a morte. A partir daquele momento ali, eles podiam me cortar a perna ou um braço, porque eu não ia sentir mais nada. Eu estava anestesiada. E essa sensação me fez dizer, me fez compreender que eu estava morrendo. E não era ruim. Na segunda EQM, na segunda parte da segunda EQM, você se sentiu de repente no escuro, você era o vento, você era a folha que caía, antes de ir para aquele corredor. Esse vento, esse escuro, essa folha, você sentia que eram as folhas do mundo material, que você também era elas? Ou o vento do mundo material? Ou nós estamos falando de alguma coisa num outro ambiente já? Boa pergunta. Para mim, eu estava no temporal. Eu era o temporal, fazia parte do temporal. E era prazeroso isso? Não, naquele momento, devido à escuridão, eu me sentia meio perdida, tumultuada, turbulento, né? E naquela primeira EQM, quando você se sentiu expandida no mar, a sensação era qual? Conforto, maravilhada. Aí, quando você passou para o corredor,
E que você viu aquela mesa, que você era um LED, que tinha o lado positivo e o negativo, e que você viu cenas da vida, foi quando você compreendeu que o que vale é a ação. Foi nesse momento que você entendeu que a sua missão era aprender mais e servir melhor? Eu deveria estudar para saber mais e servir melhor, porque eu, na verdade, eu já era uma pessoa super ignorante, tosca, com muita força e muita ignorância. Mas essa percepção de que você deveria fazer isso, de aprender mais, estudar para poder servir melhor, aconteceu após você ter visto aquela foto que dentro dela você estava subindo escada, descendo escada, preparando o leite, o cobertor para aquela criança? Sim, foi essa visão que me deram, que eu quis voltar, quis continuar vivendo para ter a chance de servir melhor. Mas para isso eu compreendi que eu tinha que investir em conhecimento. Eu tinha que buscar o conhecimento. Você me falou de 2 outras experiências que eu gostaria que você falasse agora. Esta outra experiência foi a coisa assim muito, muito doida. Primeiro que de criança a gente via aqueles objetos voando, colorido, em direções para cima, para baixo, para os lados, quadrado, em formato de Z. Quando a gente morava na campanha, nós ficava na rua assistindo um filme no céu, né? Porque aquilo era um filme. Era tanta coisa acontecendo, era bola de São Telmo, aquelas bolas de fogo, era fumaça mudando de lugar. Não sei se a gente, quando é criança, a gente tem muita inocência, eu diria até. Que a gente diz fantasia, mas acho que é inocência mesmo. E a inocência nos protege. E então eu sempre tive aquela coisa pelo espaço de ter outras vidas. E até porque os filmes também da época sempre ajudaram a gente a ter essa curiosidade. Mas, quando foi a época, vamos entrar direto aí na situação em Criciúma também, eu estava já, este meu filho, que teve essa situação no Campeche, já estava com 5, 6 anos, e para mim, era ano 2005, 2004, 2005. E, para mim, a internet era um mistério. Computador, fantástico, porque eu sabia da datilografia, mas computador não. E uma amiga comprou o computador, era bióloga, comprou o computador, era professora. E cada vez, não sei se tu lembra que na época, cada vez que a gente ia acessar a internet, era por linha, que a gente engatava um plugzinho ali para ter o acesso, e acho que discada, que diziam na época, e na tela do computador aparecia o mundo e tinha as conexões assim. Eu nunca soube se aquilo era verdade ou se foi a criação de alguém. Mas aquilo me encantava, eu dizia, olha só esses sons, o som sempre me atraiu muito, eu tenho um ouvido muito sensível. E eu dizia, olha que som incrível. Aí eu entrava e conversava com as pessoas. E justamente naquele dia eu conversava com um senhor de uma cidade chamada Rondinha, no Norte Gaúcho, Centro-Norte Gaúcho. E ele estava dizendo que era um lugar onde tinha muita água termal, que saía água mineral nas torneiras. Ele dizia, aqui a gente dá descarga no banheiro com água mineral. E o assunto era esse. Nisso, eu estou assim, na minha posição, de frente para o leste, de costa para o oeste, num apartamento térreo, condomínio Moradas da Colina, em Criciúma. Saída para uma cidade chamada Siderópolis, onde começa, ao longe, assim, a gente via o início da Serra Geral. E eu percebo, do nada, estou olhando assim para a tela do computador, e aqui no meu lado direito, eu percebo uma presença. E aí sumiu o computador, subiu tudo. E eu estou diante daquela presença alta, esbelta, elegante, harmonioso, e me comunica algo. Mas não escutei nada, mas parecia que era um convite. E aí eu lembro que eu olhei assim e me fascinei pela
pela figura, pela estampa, pelo que emanava daquela textura, daquela roupa. E como eu mexo com roupa, eu falei, eu sempre quis saber como é que é esta roupa, como é que é a trama desta roupa, como que é feita. E ele mostra. Aí ele mostra na cabeça, é como um revestimento, e os olhos podem ser grandes, como pode fazer a volta na cabeça, como pode ficar pequenininho. E eles podem adotar a forma que quiser. E a roupa, tipo, cromada, assim, aproximou bem a trama para mim. Era tipo um, dois, como que fosse sextavado, né? Seis lados, porém um pouquinho retangular, tá? Não é como um favo de abelha, é uma trama mais retangular, assim. Se assemelha àquele lacre da latinha de cerveja ou do refri, porém com as pontinhas que se encaixavam. E aí ele me mostra que eles tinham a capacidade de travar a trama e a roupa ficar como aço. Não entra nada, nem bala, não entra nada. E se ele expande, aí a luz. E eu fiquei olhando e pensei, uau, sai luz. No interior era luz. Quando ele puxou devagarinho para eu ver, saiu a luz. Em princípio eu pensei, é fogo, né? Mas aí ele mostrou mais um pouco e fechou. E aí eu entendi, é luz. E nesse momento eu já estou dentro de um lugar. Estou lá na nave e eu percebia só na minha mente a nave, mas eu não enxergava a nave. Mas eu percebia de onde eu estava a nave flutuando no espaço, numa vibração, como que diz, invisível. É muita viagem, mas é por aí. Aí eu entro na nave e ele está bem na minha frente, sempre assim, na minha frente, e me mostra, me dá a liberdade de olhar para dentro da nave assim, e eu olho e vejo dois operando nos painéis gigantescos. A nave perdia de vista, assim, não tem noção do tamanho, tá? Tipo assim, uma quadra, ou talvez até mais, mas em princípio, vamos dar uma noção de exagero, para mim, pode ser até mais, uma quadra de 100 metros quadrado, arredondado. A roupa dele e a máscara que cobria o rosto eram do mesmo material? Porque, pelo que eu entendi, era uma luz dentro de uma concha. Eles têm um invólucro. E aquilo, eles têm domínio daquilo. E eu quis saber como era, além daquela roupa. E ele, assim como ele estava, ele me fez ver. Eu vi e fiquei assim. Claro que você vai nos contar agora o que você viu. Que bonito. Mas era só luz? Era só um claro? Ele, assim que ele me mostrou, na altura do plexo, era só luz. Quando eu olhei os outros no painel, curvado, mexendo nos botões, alguns estavam com essas faíscas de luz saindo. Ou seja, eles estavam com a trama um pouquinho relaxada, nas costas. Mas eram altos, sabe? Tipo assim, entre 2,5 metros. Mas o que você viu que era tão bonito? Um ser. Um ser que é bem conhecido das pessoas que pesquisam isso. Loiro, com olhos claros, uma emanação maravilhosa, não só para mim, mas onde ele chegasse. Deixa eu entender, então. A luz saía daqui, mas do rosto não. Não, eles adotam a forma que quiser. Eles são luz. Mas esse ser que você viu era uma forma adotada por ele, então? Porque, na verdade, ele é a forma que ele escolheu adotar para você olhar. Sim, ele se mostrou
como ele costuma, como ele é conhecido, vamos dizer. Eu sou o fulano de tal. Você não quer que falar quem é o fulano de tal. A palavra vem, mas eu não sei se devo dizer. É um comando estelar. Você vai decidir agora se vai dizer ou não. Eu vou dizendo as características dele, quem conhece vai saber. Quem já viu vai saber. E vão dizer por mim. Cabelo comprido, loiro, perfeito e olhos claros. Eu não consigo imaginar quem seja. Qual o problema de dizer, então? Porque eu tenho dúvida com relação ao nome, porque me vem 2 nomes. Então diga os dois. Astar Charan. Ah, são esses os 2 nomes. São esses os 2 nomes. E parece que esses 2 nomes não é o nome dele, mas o nome de um comando estelar. O comando estelar não é uma pessoa. Não. O que é o comando estelar? Eu entendo que é esse conjunto de seres, que eu não sei qual é a atuação dele, eu não sei o que eles vêm fazer, eu não sei por que nos permitem ver, que às vezes permite, outras vezes não permite. E o que ele queria com você? Pois então, ele me mostrou a nave por dentro, eu sempre tive um fascínio. Não me lembro assim de uma mensagem, entendeu? Não lembro de uma mensagem assim para a humanidade, não lembro. Só como quem diz assim, nós somos assim, ó. Já que tu quer saber, nós somos assim, nossa roupa é assim, nos apresentamos assim e atuamos assim, a nossa nave é esta. E depois? Depois eu volto para ali, computador, e aquele senhor que eu estava conversando, tá ali, e eu disse, olhei assim pelas mensagens, o tempo foi muito rápido. E eu disse, aconteceu algo agora, e contei para esse senhor. Ele disse, você foi abduzido? Eu disse, não fui, porque eu estou aqui. Eu achava que a abdução é levar o corpo junto. Ele disse, não, você foi abduzida. Eu não vou discutir isso porque eu não entendo. Não vou discutir o que eu não entendo, né? Mas só que eu estou aqui. E aconteceu isso agora, aqui. E a sua sensação enquanto você esteve lá? Encantamento. Você mandou 2 desenhos que eu vou publicar. Você poderia me explicar esses 2 desenhos? Neste desenho, onde ele aparece de frente, eu tentei rabiscar para não esquecer, porque a memória ela vai nos abandonando. Então, eu rabisquei para não esquecer. E este mesmo desenho eu mandei para esse senhor, que ele fazia parte de um grupo que investiga essa UFO, e eu mandei para ele também. Isso lá naquela época. E este outro eu tenho guardado para me manter, às vezes posso esquecer. Então, esse frente é este do comando. É como que ele fosse comandante, talvez, porque ele se apresentou e em nenhum momento ele fez alguma menção para os outros ou não, se via que ele tinha total liberdade de levar quem ele quisesse ali. Ficou confuso para mim ainda. O que é o comando? O comando é uma entidade coletiva ou você quer dizer que ele era o comandante? Eu entendo que ele era o comandante. Tu pensa que está claro para mim? Não, também não está claro para mim. Só o que vem para mim é isso. Comando Astar Charan. Primeiro, ele se mostrou atrás de uma máscara. Isso. Com essa roupagem metálica. E como que da máscara apareceu o rosto dele? Como é que foi essa mudança? Eu não sei se foi ele que me permitiu, se ele se mostrou ou ele me permitiu ver. Tenho para mim, ele me permitiu ver. Você enviou 2 desenhos. E o segundo desenho? O primeiro desenho seria ele de frente, como você viu ao lado do computador. Exato. E o segundo desenho? O segundo desenho, eu quis mostrar a posição que está o condomínio, lá embaixo, para a Serra Geral, onde estava ela. Na conta que no desenho foi tão sem pensar que a nave quase que ficou no cantinho. Mas é bem assim, ela estava num cantinho
da Serra Geral. Isso quer dizer que você viu a nave também, Sim, mas de fora. quando você estava na sua casa. Isso, não cheguei a ver o trajeto. A entrada dela não vi, os detalhes eu não vi. Mas você viu que tinha uma nave. Uma nave, Antes ou depois de ter visto ele ao seu lado? depois. Foi quase que simultâneo. Ele se apresentou e aquilo já fez a conexão assim, me mostrando, ó, estamos aqui. Foi em que ano que você viu isso? Este ano foi no começo da internet para nós lá, devia ser 2004, 2005. E de lá para cá, você voltou a ter contato com ele? Eu vi a nave aqui onde eu estou. Eu vi só a nave pairando aqui em cima da cidade. Que tamanho teria ela? Ah, é como eu te digo, se eu for tentar. Você falou numa quadra. Uma quadra tem 100, 120 metros de comprimento. Eu comparo com uma quadra redonda, achatada, e um negócio que gira por baixo, cinza, cinza chumbo. E ela como que por baixo ela tem uma coisa que gira assim, ó. Embaixo dela tem tipo uns vórtices que ficam girando. Tem mais alguma coisa que você queira falar sobre ela? Depois dessas experiências, eu nunca mais me senti só. Eu vivo só há muitos anos, assim, sem ter companheiro. Mas eu nunca mais me sinto só. Eu ando, eu vou, eu sei que não estou só. Tem uma outra experiência também que eu queria que você contasse. A última história é sobre a situação de um irmão meu. Foi bem no ano de 82, setembro de 82. Porque meu filho mais velho faz aniversário nesse dia, e no início de setembro. E isso aconteceu nas vésperas do aniversário do meu filho. E um irmão meu, aqui nessa cidade, de Fronteira, se acidentou, meu irmão do meio. Nós somos 13 e 3 homens e 3 mulheres. Agora já diminuiu. Se acidentou feio. E foi um irmão, assim, que bem diferentão, assim. Vivia coisas, queria ser de religião, queria ser artista, queria ser de tudo, como todo jovem. E sofre esse acidente e cortou. No acidente ele cortou aqui, cortou aqui. Então, quando ele chegou no hospital, segundo as enfermeiras, já não tinha mais sangue no corpo. E colocaram o que tivesse de sangue no corpo dele, mesmo que não combinasse. Ele está morrendo mesmo, coloca o que tem. No dia seguinte, eu viajo de Pelotas para cá, porque eu tinha o mesmo sangue que ele. E eu vim ligeiro pensando, tá, se tem que doar sangue, nós temos o mesmo tipo. Quando eu chego no quarto, ele está sentado na cama. Uma pessoa que sofreu isso, hein? Está sentado na cama, assim, e eu chego na porta, bem de frente para ele. E ele levanta e me olha assim, por baixo, né? E eu olhei para ele e fui saindo, assim. E ele sorriu para mim. Oi, maninha, fazer ele assim. Oi, que estranho, nunca falou assim comigo. Eu, como ele era menor do que eu protegia ele das peripécias. E saio para trás, e minha mãe sai também, e me disse assim, tá achando disso? Ai, mãe, assim, eu não posso dizer agora, mas tem algo estranho aí. Depois eu falo com a mãe. Aí passou, fomos para casa, eu disse, mãe, a mãe começou meio que se sentir culpada, porque não sei o quê. Eu disse, mãe, eu vou lhe dizer uma coisa. O Vladimir morreu. Quem está ali, eu não sei quem é, mas não é ele. O seu filho morreu. Algo tem ali, mas não é seu filho. O Vladimir nunca me tratou daquela maneira e nem me olhou com aquele olhar. Um olhar irônico, debochado, forte, ainda dizendo maninha, bem irônico. Algo estranho. Eu vim para doar sangue, mas eu não vou doar sangue, não. Eu estou voltando para casa, voltando para Pelotas. E voltei. E logo em seguida a mãe foi atrás
Disse, ai, minha filha, eu tenho que te dizer uma coisa. Eu estou sentindo o mesmo que tu falou. Não é mais ele. Eu disse, pois é. E agora? Agora a vida que segue, fique atenta, porque a gente vai ter que aprender a conhecer essa pessoa que está aí. E assim que aconteceu um dia, na nossa casa, lá na casa dos meus pais, no cassino, e ele chega na casa dos meus pais e começa a fazer uma chantagem emocional com a mãe. E aí eu disse para ele, olha, vou te dizer uma coisa, chega de sofrimento para a mãe, e tu pode encerrar todo o teu ciclo, todo o teu talento de chantagem, que não vai dar mais certo. Porque eu sei quem está aí. Eu sei quem está aí. E ele me olha bem irônico e disse, mas é só tu quem sabe. E se tu falar, ninguém vai acreditar. Eu disse, mas fica sabendo o que eu sei. E sei para onde te mandar. E conheço quem sabe lidar contigo também. E essa foi a última conversa que a gente teve. Depois a gente perdeu o contato, ele não apareceu mais na casa dos meus pais, e eu fui entendendo. Por que eu entendi que ele era um espírito que não era do meu irmão? Porque tinha lido Lobisang Rampa, uma época, e também tinha acontecido uma troca, assim. Só que essa foi uma experiência para mim não é de grande relevância, mas a título de aprendizado na vida, acontece isso. Isso é o que hoje se chama de entrante ou walk-in, de entrar um espírito num momento em que outro está partindo. Mas o que eu havia ouvido até agora é que esse espírito que vinha era sempre mais, digamos, elevado. Não é o caso. Não foi o caso. O que você gostaria de deixar como mensagem final para todos nós? Eu gostaria de deixar a mensagem final para as pessoas, todos nós, na verdade, continua sendo para mim também, a lembrança de um sonho lúcido que eu tive, onde tratava que era chegado os finais dos tempos e que as pessoas deveriam fazer escolhas, que era chegado o momento da purificação e que a pessoa era livre para passar pela purificação ou não, não era obrigatório, é de livre, espontânea vontade. E a pessoa que sentisse que deve se purificar não deve obrigar o outro a passar também pelo processo que ela sentiu. Tipo assim, respeitando o livre-arbítrio. Então, que aquele que não quisesse se purificar, de qualquer maneira, sofreria, porque sobreviveria em meio a destroços do planeta e em meio ao sangue de seu semelhante. E ao passo que aquele que escolhesse a purificação haveria de encontrar o caminho da paz e um reencontro com o divino. Essa foi uma mensagem que foi passada aos 17 anos. E no final deste sonho foi dito, agora vai e entrega para a humanidade. E ainda complemento que a partir de todo esse tempo de vida, eu tenho entendido que cada um de nós não somos irmãos, nós não somos indivíduos, nós somos um, como que compomos parte de um todo. Eu dou o exemplo assim do tear, de um tecido, uma tela feita no tear, um tecido feito em tear, que é quando as tramas se cruzam. Cada pessoa, cada trama, como que representa o trajeto de uma pessoa na vida da outra, e essas tramas vão se encontrando e formando uma grande tela. Cada ação negativa nossa, rude, dura, agressão, no nível que for, ela causa um estrago neste tear e atinge a nós mesmos. Então, quando nós somos violentos com o outro, nós estamos criando justamente uma reação que vai nos trazer um retorno bem pesado de carregar. Então, a mensagem final seria essa, que a gente consiga ser um para o outro aquilo que queremos para nós. É isso.
Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. Nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?